Deixa eu passar para você. Você quer falar, né? Não, pode seguir. Pode ficar à vontade. Primeiro, o que o Obama está fazendo é legal. Não é ilegal, é legal. É a lei do ato patriótico. Foi votada em 2001, o que é pior. De repente fiquei nervoso. Eu tenho acompanhado toda a discussão e eu vejo que existem muitos paradoxos. Primeiro, o discurso do Sérgio de Carvalho. O Facebook é a capital. Um paradoxo, né? Ele serviu para outras coisas. Bom, agora me deu um branco, mas o que eu estou querendo assim entender é como é que vocês entendem a posição do poder público com o que aconteceu. Veja, aconteceu tudo o que aconteceu, levou uma semana e a Dilma foi lá na televisão e falou o quê? Depois ela chegou e propôs o quê? Depois chegou a Câmara e propôs o quê? PEC 37, corrupção, crime hediondo. Ou seja, eu estou querendo entender como é que a sociedade vai dialogar com o poder público, se há um diálogo. Desculpa, como é o nome da pessoa que ia estar aqui? Capilé. Capilé está lá conversando com a Dilma, ok. O que nós sabemos disso? O que está saindo disso? Está havendo diálogo? Nós estamos aqui discutindo uma questão que nos afetou, um movimento que afetou você, que me afetou. Mas a gente está realmente acompanhando o que está acontecendo? Ou seja, desse diálogo de lá, o que vai sair? Tudo bem, os movimentos estão se atomizando. Tem 21 ali, 100 aqui, etc. Tal. Só que nós estamos realmente acompanhando o que está acontecendo em cada município? Ou seja, o que está acontecendo no Rio? A polícia descendo o cacete em gente que está se manifestando. O Cabral trazendo para conversar gente que não representa nada. Ou seja, o que está acontecendo em todo o país? Ou seja, a gente está realmente interessado em saber o que está acontecendo numa questão simples, que é democracia representativa versus democracia direta? Porque tem uma vontade de uma democracia direta. Existe essa vontade. Agora, ela está sendo acompanhada? Nós estamos refletindo a respeito? É só isso. Uma série de questões, eu não estou falando nada, eu não estou afirmando nada. Estou querendo colocar que tem muitos paradoxos que nós, às vezes, deixamos passar enquanto a gente está aqui discutindo, as coisas talvez estejam sendo decididas e nós estamos deixando passar. Correto? PEC. Eu li a PEC. Antes, por sorte, eu li a PEC. E entendi que havia uma questão importante. Muito bem, ela foi rejeitada. Ok, foi um clamor popular. Ok, não foi discutida. Tudo bem. Talvez tenha sido uma coisa trabalhada. Ok. Mas eu quero saber o seguinte, realmente a PEC, ela representava o quê? Qual era a discussão? Está isso claro? Porque para mim me foi vendido de uma forma, para a população de outra. Tudo bem, agora foi rejeitada. Agora crime hediondo, corrupção, crime hediondo. Ou seja, assim... E nós estamos vendo só. A TV Câmara, estava vendo a TV Câmara e um absurdo. Vamos votar a lei número tal, blá, 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 aquela coisa toda de político. Se for aprovada, vocês permaneçam. Meu, mas foi assim. Aprovada a lei. Você nem sabe quem votou no não sabe? Tá um negócio meio chato. Posso...
Olha, gente, depois são tantos assuntos aqui que a gente está levantando nesse bololô todo, eu perdi um pouco minha pergunta, o sentido da pergunta. Era um pouco voltado à censura da mídia. Depois, se a gente conseguir voltar no assunto, eu faço. Vamos prosseguir aqui com esse assunto. Não, é rapidinho, até para discutir mesmo, assim, de repente vocês me ajudarem a formular, porque a mim me parece, por exemplo, no dia 1º de maio, a Dilma faz um discurso, faz um pronunciamento, e ela fala da questão do enfrentamento, me pareceu, ela faz um enfrentamento público com a questão dos juros bancários. E parece, a impressão que eu tenho às vezes, assim, aí é claro, tem toda essa mobilização por 20 centavos, eu acho genial isso tudo que aconteceu, eu acho maravilhoso tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, eu paro para pensar assim, às vezes nos escapam algumas coisas que são simbólicas. No dia 1º de maio ela faz um enfrentamento público da questão dos bancos e fala, olha, eu estou fazendo a minha parte e é preciso, não se justifica essa política de juros no país, nós não temos mais clima para isso, cenário para isso, e dá um exemplo baixando juros do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Aí, quer dizer, a gente, do outro ponto de vista, deixa isso passar e não se mobiliza também no sentido de pressionar os bancos para baixarem os juros. Que é uma coisa de interesse nosso, a gente está falando do capital, isso é uma coisa concreta, uma cara concreta do capital. Eu acho que, simbolicamente, eu posso estar muito enganado, e assim, me perdoe se eu tiver, eu estou propondo uma discussão, uma reflexão para a discussão. A questão dos médicos hoje no Brasil, eu acho que o médico, ele está hoje, sobretudo o médico que trabalha no sistema público, ele se coloca na condição de padre há alguns anos atrás, sabe? É uma classe que está acima, quer dizer, a consulta é marcada para 3 meses depois, às 7 da manhã, o cara sai lá da puta que pariu, chega às 6h30 e o médico chega às 10. Às vezes nem vai. E aí tem que remarcar a consulta do cara. Quando a Dilma fala que vai trazer médico cubano, simbolicamente, a mim me parece, que ela está falando assim, eu estou tentando resgatar na questão da medicina um certo sacerdócio que no Brasil a gente perdeu. E com o qual não é mais possível dialogar com a classe médica. Porque se você vai... Eu estou com artrose nos 2 joelhos, e peguei e com um plano de saúde eu fui me consultar. Eu parei de me consultar, eu abri mão do meu tratamento e parei de ir ao médico. Porque você começa a ver uma coisa, você vai, numa consulta o cara te pede uma radiografia, você volta, ele te pede não sei o quê, depois ele te pede uma tomografia, e você fala, cara, mas por que você não me pediu essas coisas antes? Por que você vai fazendo isso aos poucos? Eu venho aqui, eu vou te... Aí você começa a achar assim, poxa, é meio complicado a relação com o médico. Então, acho que essa coisa dos médicos cubanos, a mim me parece que tem muito essa coisa desse simbolismo. E essa coisa do enfrentamento do dia 1º de maio, que passa batida, e ela, quando fala da questão do petróleo, todo para a educação, nesse pronunciamento que ela faz, também é outra coisa que ninguém discute, ninguém fala. Então, e isso é enfrentamento do capital, ou não? A mim me parece. Mas é isso que eu queria. Quando você falou, o que representa, né, isso? A Dilma. Eu nem sei onde está a câmera agora. Você fala, né, o que representa esse discurso da Dilma. Você fala, eu falo quando a Dilma coloca isso, com relação aos médicos cubanos e tal. A gente estava conversando assim, um pouquinho antes, né? Eu não sei, eu tenho uma leitura de que, às vezes me parece, eu não sei, posso estar muito errado também, como todo mundo, quando põe uma ideia, tenta fazer uma leitura do que está acontecendo, né? Mas, às vezes, me dá a impressão de que o PT e de que o governo, talvez a Dilma, né, pessoalmente, ela está tentando se livrar um pouco das amarras, das alianças políticas que ela tem feito, no momento que ela chama e clama para a população uma reforma política. Você também acredita mais ou menos isso? Eu também. Pode. Eu senti, não sei, eu tive uma leitura assim, é uma vontade de quebrar um pouco essas amarras, essas alianças esdrúxulas que ela fez. Então a gente chegou num momento de uma contradição assim incontornável, né? Porque em nome da governabilidade se fez tanta aliança que a gente chegou, na verdade, a um país ingovernável. Você tem agora... Você tem a Maria do Rosário se digladiando com o Feliciano, sendo que ambos são governistas. Aí você tem o Byron Maggi, que é um ruralista,
se digladiando com um ambientalista, sendo que ambos são governistas. Você tem na mesma bancada governista contradições insolúveis. A gente não está se tornando um país indirigível, ingovernável, em nome da governabilidade. É um paradoxo que não tem mais para onde ir. Eu acho que a Dilma talvez tenha batido muito água na bunda dela para ela, porque não dá mais, assim, não tem por onde caminhar. Quer continuar no assunto? Bem, eu sou Henrique, eu sou médico do SUS. Bem, eu vim parar aqui assim por essa angústia que todos temos sofrido nessas últimas 2 semanas, essa carência enorme de comunicação, né? Tanto comunicação no nível da informação, de quem quer que a informação chegue já pronta, mastigada para a gente, que a gente não consegue opinar sobre quase nada, quanto a comunicação interativa do debate. Né? Bem, são tantos debates acontecendo, né? Você vai lá, quantos eventos você põe lá o talvez, o participar, estão acontecendo a semana inteira, democracia em mídia e etc, etc. E eu não estou sabendo o que está se discutindo nesses lugares, eu não estou conseguindo ter acesso ao conteúdo desses debates. Reunião do MPL com 70 entidades sindicais, etc. Teve na sexta, teve na terça, as pessoas estão se mobilizando, e no Rio, e tanto lugar. Bem, aqui estamos nós nesse debate, aqui surgindo várias questões, e como que a gente vai trabalhar isso, né? Qual vai ser a consequência disso, além do crescimento pessoal de cada um, né, que a gente vai de alguma forma disseminar? Há uma forma de conectar, vai ter uma possibilidade, uma iniciativa de conexão dos debates, de juntando debates para chegar, enfim, na tal pauta única, se não uma pauta única, uma frente única, em que cada setor de esquerda, né, a gente está contra a direita, mas as esquerdas poderiam aproveitar o momento para se unir. Cada setor vai ter que abrir mão de algumas pautas e chegar em algumas mais consensuais, né, como é que a gente vai chegar nesse ponto? Quanto a essa questão simbólica da vinda dos médicos de Cuba, de Portugal, da Espanha, que é o que está sendo conversado, eu sou amplamente favorável. Amplamente favorável. Eu acho que isso já devia ter acontecido há muitos anos atrás. Mas eu acho também, por outro lado, são 2 coisas paradoxais que me deixam muito triste. Porque remetem a uma certa paralisia da coisa e uma tendência de que a coisa vai caminhar de um jeito ruim para um caminho ruim. Porque assim, de um lado os médicos, de modo geral, o Henrique certamente não tem essa postura que eu identifico, pelo menos eu identifico na maioria dos médicos, de uma certa prepotência, assim, não sei o que acontece, que os médicos têm, de modo geral, esse jeitão meio arrogante mesmo, né? Eu não quero fazer generalizações injustas, porque eu tento não ser assim. O Henrique não parece ser assim, então. Mas então, o jeito que os médicos estão se manifestando agora é de uma arrogância, assim, de uma violência. Médicos cubanos são ignorantes. Fora, sabe, é de uma burrice que me deixa muito chateado. Por outro lado, o ministro Padilha, do jeito que a coisa está organizada agora, com o que chama PROVAB, que é o Programa de Valorização da Assistência Básica, os médicos estão vindo atraídos por uma bolsa para essas cidades do interior, especialmente do norte e do nordeste. Pará e Maranhão são os estados que são os mais maltratados com isso, com essa falta de assistência, com o vazio assistencial da saúde. Esses médicos estão vindo atraídos por uma bolsa de 1 ano. Eles ficam 1 ano trabalhando 40 horas semanais, a bolsa é bem paga, uma bolsa de R$8.000, é uma bolsa generosa, eu não acho que seja mal pago, é um salário, um bom preço. Tá? Aí os caras terminam a bolsa, o que esses caras vão fazer? Vão continuar lá no interior do Maranhão, numa cidade de 5.000 habitantes, que a prefeitura certamente não vai ter condições de bancar um salário à altura dessa bolsa, e esse médico também não vai ter condições de continuar trabalhando na iniciativa privada nessa cidade. O que esse médico vai fazer? Ele não vai continuar lá na cidade do interior. Se o governo não gerir isso de um outro modo, esse médico vai fazer o quê? Vai sair lá do interior
e vai engrossar o caldo da desigualdade demográfica dos médicos no Brasil, nas capitais, porque no Brasil a concentração dos médicos é incrivelmente maior nas capitais. Como de todo mundo, né? Aí vai acontecer, vai engrossar esse caldo se o programa, se esse provável continuar do jeito que está. É preciso que esse programa mude. Agora, as entidades de classe médicas não conseguem propor esse diálogo que eu estou minimamente aqui propondo, de um jeito razoável para a população. Porque, por algum motivo, as entidades de classe médicas têm como seus representantes uns sujeitos muito cínicos e arrogantes. E o ministro da Saúde também não contribui para que isso seja diferente. Então me entristece, entendeu? Porque o cara também é médico, né, Espadilha. Então me deixa triste isso, porque eu vejo que o que se instala é um quadro de paralisia. Porque vai acontecer, esse provável, pelo que eu estou vendo, esse provável vai ser aprovado no clamor, na esteira do clamor da população, porque daí o Padilha vai ter condições também de pôr no slogan dele da campanha para governador de estado ano que vem, porque ele vai se candidatar a governador do estado ano que vem pelo PT. Ele está de olho nessa candidatura já faz tempo. Para ele vai ser muito bom pôr no slogan dele assim: eu trouxe médicos de Cuba. Mas de que jeito? Daqui 4, 5 anos, o problema da desigualdade médica no Brasil, será que não vai ser pior do jeito que está? Do jeito que está, a impressão que eu tenho é que vai ser pior ainda. Só não vai ajudar o problema de saúde pública, como vai piorar. É uma iatrogenia, né? Uma expressão médica, né? Quando você faz uma terapêutica que, em vez de ajudar, atrapalha, isso é uma iatrogenia. Então é um remédio que o Padilha encontrou que não só não vai curar o problema, como vai piorar.